Olá, sou Hugo Mizukami, então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Teremos lives às segundas-feiras, às 19h19, onde a cada dia eu vou abordar um tema diferente. E hoje, qual é o tema que nós vamos refletir? O tema vai ser como ter esperança em momentos difíceis. Então a minha sugestão é que você assista a live até o final, ou o vídeo até o final, pois das várias experiências, reflexões e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática no seu dia a dia. Então antes de nós falarmos aqui como ter esperança em momentos difíceis, vamos refletir sobre o que não ajuda a nós termos esperança. Então, se nós utilizamos da nossa intolerância, da nossa crítica e da crueldade, sem tomarmos uma ação concreta para ajudar na situação, aí fica complicado nós termos esperança no futuro, ou esperança no momento que a gente está passando. Porque tem uma frase que diz que o tempo usado na crítica, ele pode ser utilizado na construção. Então, ao invés de ficarmos criticando, ao invés de ficarmos intolerantes a determinadas situações ou pensando com crueldade em determinadas situações, procuremos refletir se a gente pode contribuir com alguma coisa. Naquele tempo em que nós estamos criticando, nós podemos utilizar esse tempo para construção. E também, se nós ficamos reclamando da vida, ficamos nos queixando da vida, queixando de tudo e também de todos, como uma criança rebelde ou uma criança revoltada, nós também não vamos ter facilidade em conseguir esperança. Isso vai atrapalhar a nós conseguirmos esperança. E tem uma frase que diz que as crianças dóceis não aprendem mais rápido do que as crianças rebeldes. Então nós podemos ser como pessoas mais dóceis ao invés de sermos rebeldes, para que possamos abrir as nossas mentes e buscarmos os caminhos para a esperança. Então, se acontece alguma coisa e nós ficamos alarmados com a situação, e se nós não conseguimos ajudar naquela situação, uma sugestão é que nós possamos nos silenciar, para que aquela energia negativa não se propague além de nós. Todos nós temos a esperança, ou todos nós queremos paz, mas poucos de nós contribuímos para essa paz, agindo de forma inquieta e turbulenta, que atrapalha na busca da esperança e também no encontro da paz. Que nós vamos passar por muitas escolas, e uma delas é a dor, que nos leva ao verdadeiro caminho do entendimento. Então, muitas vezes nós queremos um mundo melhor, mas nós não queremos mudar de vida para ter esse mundo melhor. Esperamos que o mundo à nossa volta fique melhor, sem a nossa contribuição. Então é como se todos nós fôssemos ainda enfermos, pedindo alta, que para que o mundo possa ficar melhor, é necessário que nós também nos melhoremos. Então não vai ocorrer tranquilidade no mundo se os vários países não praticarem a tolerância e a fraternidade. Então cada país é um conjunto de cidades, e a cidade é um agrupamento de lares, e o lar é um ninho de corações. Então a harmonia da vida deve começar dentro de cada um de nós, dentro do coração de cada um de nós. E para que a paz se faça, é necessário que nós façamos a nossa parcela do esforço para que contribuamos para que a paz aconteça, e assim, conforme a paz vai acontecendo, nós vamos tendo esperança. Então, assim como tem pessoas que acham que nós somos muito pequeninos, que a nossa contribuição não vai ajudar em nada a melhorar o mundo, se nós pegarmos um aparelho bastante delicado, pode ser, por exemplo, um celular, ou uma filmadora, uma câmera, ou um notebook, pegamos um aparelho bem delicado, que ele depende também de parafusos bem pequenininhos para funcionar. E às vezes, sem esses parafusos pequenininhos, ele não vai funcionar bem. Então, um parafuso pequeno vai contribuir
para o funcionamento do todo. E da mesma forma, nós também podemos contribuir com a nossa parcela pequena, mas essa parcela pequena ela vai contribuir para o todo. Tanto que tem uma frase do poeta Rumi, um poeta do século XIII, que ele diz assim: nós não somos uma gota no oceano, somos o oceano em uma gota. Então é um outro ponto de vista. Então os grandes mestres da história não nos colocaram ensinamentos através de imposições. E nenhum deles ficou em tronos, mas eles se aproximaram dos seguidores para auxiliá-los. Então eles não se limitaram apenas em tecer palavras estudadas, mas eles se colocaram em prática com suas próprias experiências. E eles sabiam que a prática é o melhor modo de convencer, que o próprio sacrifício é o melhor método educativo para transformar alguém. Ou seja, nós darmos o nosso exemplo para poder ajudar alguém. Então que todos nós possamos nos modificar a nós mesmos, nas ações no bem, ajudando as pessoas e também melhorando o ambiente à nossa volta. Então, ajudar pessoas é o melhor processo para aconselhar alguém. Então, se nós queremos que o mundo à nossa volta melhore, essa melhora deve partir através de nós, da nossa melhoria. Assim as coisas à nossa volta vão melhorando também. Então esse ponto é importante para que nós não atuemos com imposições para que outros possam ter mais fé ou mais esperança. Então não adianta nós falarmos para o outro: você precisa ter mais fé ou você precisa ter mais esperança. Só isso não adianta, não basta. É necessário nós darmos o exemplo ou explicarmos como ter mais fé ou como adquirir a esperança. É claro que a orientação e o ensinamento são tarefas que são indispensáveis no auxílio do nosso próximo, mas é de importância fundamental para todos que possamos seguir as mesmas orientações, por exemplo, de Francisco de Assis. Ele diz assim: preguemos o Evangelho o tempo todo. Se necessário, usemos as palavras. Ou seja, quando nós formos as cartas vivas do Evangelho ou dos ensinamentos dos grandes mestres, expressados através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos, nós vamos estar propagando a fé e a esperança para todas as pessoas que nos cercam. É nós darmos o exemplo do aprendizado que nós estamos tendo com os grandes mestres. Então, nos aprendizados que nós já tivemos, já podemos colocar em prática e ajudar ao próximo através das nossas próprias ações. Nós não precisamos esperar alguma determinação externa ou decretos externos para cumprir as tarefas que nos dizem respeito. O mundo melhora à medida que aumenta a quantidade de pessoas que cuidam dos outros. Então, muitos de nós gostamos da oração de São Francisco, que convida todos nós a nós sermos instrumentos da paz, instrumentos do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da alegria, da luz e da esperança. Então achamos bonita essa oração, mas é importante que possamos incorporar em nós cada uma das etapas dessa oração, gradativamente, na medida das nossas capacidades e dos nossos entendimentos, que ele nos convida a nós sermos os instrumentos da paz. Então nós não precisamos chegar, por exemplo, no final do ano, para esperar um ano novo melhor. Porém, o que geralmente acontece é que esperamos que o ano novo seja melhor e não ajudamos para que o ano novo seja melhor. Então, se nós analisarmos a lei de causa e efeito para que o ano que vem seja melhor do que esse, nós temos que realizar algo no presente e não ficarmos simplesmente esperando que seja melhor.
Então, no mês passado, eu ouvi uma frase onde uma pessoa disse assim que não via a hora de acabar o ano e começar o ano novo. Mas o que ia acontecer no ano novo com esse pensamento? O que teria de novo no ano novo pensando dessa forma? Sem tomar uma ação para que o ano novo fosse diferente. Então nós podemos fazer diferente, não para que o ano novo seja diferente, mas que o mês que vem seja diferente, que o amanhã seja diferente. Depende de cada um de nós, das ações que nós tomarmos hoje. Então existe uma diferença entre esperar e ter esperança. Então esperar é um verbo passivo que está relacionado com não agir, não tomar decisões, ou seja, aguardar, almejar. Por exemplo, uma coisa é esperar que o nosso ônibus chegue para que nós possamos tomar esse ônibus. Então nós estamos num ponto de ônibus, numa parada de ônibus, esperando o ônibus passar para que nós possamos tomar esse ônibus. Ou esperar que uma correspondência chegue. Então são coisas que já foram previamente estabelecidas e programadas. Então nós sabemos que eles vão acontecer porque já foram programadas antes. Então uma outra coisa é nós esperarmos determinada coisa que depende de nós para que ela aconteça e sem tomarmos uma ação antes. Então se tem alguma coisa que depende de nós, mas nós não tomamos uma ação, as coisas vão continuar como estão. Então, continuando as mesmas ações, continuaremos a ter os mesmos resultados. Então, não adianta, por exemplo, ficar esperando que apareça um salvador da pátria que nos tire dessa vida de sofrimento. Na realidade, o salvador do mundo já apareceu. Jesus. Ele nos deixou ensinamentos para que pudéssemos seguir e conquistar a paz dentro de nós e também no mundo. Então ele nos deixou ensinamentos. Ele, como um mestre, como orientador, como um guia, nos deixou o caminho, o passo a passo de como nós agirmos para que possamos conquistar a paz dentro de nós e também conquistar a paz no mundo. Então ter esperança é um verbo ativo de tomar uma ação, de estimular, de animar, de levar esperança para alguém. E tem uma frase do teólogo, filósofo e médico alemão, Albert Schweitzer. Não sei se é assim que se pronuncia, Albert Schweitzer. Ele disse assim que a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. Então é a perda de esperança. Sueli Peta bateu palmas, agradeceu. Muito obrigado, Sueli, seja bem-vinda. A Elza Dias Nobuchiga escreveu: nossa, quanta sincronicidade. Estava pensando na oração de São Francisco em oferece-me como instrumento, feita há pouco no entardecer. Que bacana, Elza, que sincronicidade mesmo. Minha nossa, ela escreveu. Então falei sobre a oração antes de você lembrar dela. Que bacana. Que bacana, Elza. Muito bacana. Sidney Ribeiro escreveu: na virada de 2019 para 2020, ninguém imaginava o que nos aguardava. É verdade, Sidney. Muitas mudanças, né? E muitas coisas estão acontecendo nesse ano de 2020 para incentivar a nossa busca interior e acelerar o nosso crescimento interior para ajudar a melhorar o ambiente à nossa volta através de nós e, consequentemente, ajudar a melhorar o mundo à nossa volta e o mundo todo, né? Muito bacana o seu comentário também, Sidney. Muito obrigado. Sandra Maria escreveu: boa noite, gratidão. Boa noite, Sandra. Boa noite a você e gratidão a você também. Ana Eurides escreveu: nosso futuro depende da nossa ação de hoje. Bacana isso, Ana Eurides. Realmente, o nosso futuro depende do que nós fizermos hoje, né? Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, vamos continuar recebendo os mesmos resultados, não é mesmo? Muito obrigado pelo seu comentário. A Floripa escreveu aqui: temos que ter fé.
Exatamente, vamos adquirindo a fé no decorrer do tempo, conforme as coisas vão acontecendo, de acordo com as ações que nós tomamos. Então, muito obrigado pela contribuição, pelos comentários que vocês estão postando aqui. Todos nós temos débitos perante a lei natural ou perante a lei divina. E nós não cresceríamos se não aparecessem esses débitos para nós corrigirmos as nossas faltas. Lembrando que todas as adversidades da vida foram provocadas por nós mesmos e muitas vezes fomos nós mesmos que pedimos isso. Tem um livro chamado Vida Antes da Vida, da psicóloga Helen Wambach, a psicóloga norte-americana, que ela fazia tratamentos com regressão de memória. E ela percebeu, através dessa regressão de memória, que pessoas conseguiam ir além dessa vida, ou voltavam para outras encarnações. Isso fez com que ela se aprofundasse no estudo das vidas passadas. Então, analisando isso, uma das perguntas que ela fazia para as pessoas que estavam passando por esse processo de terapia é: com que objetivo você reencarnou? 27% disseram que reencarnaram porque queriam crescer espiritualmente, se vinculando a algum tipo de orientação a pessoas. Então, 27% das pessoas reencarnaram com esse objetivo. 25% das pessoas reencarnaram para desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e sobre a vida. Então, notem que isso foi perguntado enquanto as pessoas estavam submetidas a esse processo de terapia. Então, elas voltaram até o início, um pouco antes da reencarnação, e foi feita essa pergunta para cada uma delas. E aí descobriu-se também que 18% das pessoas reencarnaram para se harmonizarem com seus familiares. E outros 18% reencarnaram para cultivar valores de amor, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes. E os restantes 12% tinham objetivos variados, como vencer o medo, vencer o materialismo, cultivar a humildade ou exercitar uma liderança construtiva. Então a psicóloga disse assim que nós não viemos especificamente para desenvolver os nossos talentos. Os nossos objetivos consistiam em aprender a nós nos relacionarmos com os outros e amarmos sem exigências e sem possessividade. Então, muitos de nós reencarnamos com propósitos edificantes e semelhantes a esses que foram relatados, relacionados ao nosso progresso, ao combate às nossas más tendências, para a gente aprender a domesticar os nossos animais interiores, os nossos instintos animais inferiores, para nós praticarmos o bem, buscando a renovação de nós mesmos. Então, de que forma que nós sabemos o que foi determinado por nós mesmos antes de reencarnarmos, ou mesmo de quais são as nossas dívidas se não lembramos das vidas passadas? Então, nós não precisamos fazer regressão de memória para descobrir isso. Então, a regressão de memória, ela deve ser muito bem analisada só em caso de traumas graves e paralisantes, Ou seja, traumas que a gente não consegue descobrir os motivos. Isso deve ser muito bem orientado. Então, a regressão de vida passada nunca deve ser feita por simples curiosidade. Então, como é que nós vamos saber o que foi determinado por nós mesmos antes de nós reencarnarmos? Então, no decorrer da nossa vida, aparecem oportunidades que nos chegam em forma de chamados para que nós possamos atender. De que forma que vêm esses chamados? Então, alguns sinais acontecem na infância, quando nós, por exemplo, somos crianças e ficamos almejando o nosso futuro. Por exemplo, uma das coisas que eu pensava quando era criança é que eu me via dando aulas. Então, até já comentei em um dos meus vídeos que quando eu estava no primeiro grau,
no primeiro grau escolar, eu me voluntariava para dar determinada aula com o objetivo de ganhar pontos para melhorar minha média e melhorar também as minhas notas. No segundo grau eu fiz a mesma coisa em uma aula de física e eu me lembro que eu estava bastante nervoso e gaguejava muito, até que o professor me disse uma vez assim: se você gaguejar mais uma vez, vou te dar a nota mínima. Foi bem incentivador isso, né? Bom, conclusão, ganhei a nota mínima. Eu tive que recuperar depois. Então, quando eu estava na faculdade, eu comecei a dar aula em uma escola técnica para poder ter renda para ajudar a pagar a faculdade. E quando eu me formei, trabalhei em uma área de treinamento técnico, ensinando técnicos a operarem equipamentos. E depois, no voluntariado, eu dava aulas e também dava palestras. E olha eu aqui na sua frente, procurando compartilhar o meu conhecimento com você. Então não sei se esse é o chamado que eu tive na minha vida, mas imagino que seja, porque as coisas foram acontecendo em uma sequência bem natural. Só percebi isso há alguns anos, quando comecei a analisar a história, a minha trajetória de vida. É lógico que eu tenho vários desafios para superar no momento que eu estou preparando os conteúdos para esses vídeos. Porém, para fazer o que eu faço hoje, compartilhando com você esse conhecimento, é algo que eu faço de forma prazerosa e muito gratificante para mim. Então, quando nós desviamos do nosso caminho, nós nos desviamos do chamado, aparecem os sofrimentos da nossa vida. Tanto que tem uma frase assim que diz que muitos são chamados, mas poucos são aqueles que atendem a esse chamado. Então, quando nós ouvirmos o chamado e atendemos esse chamado, estamos indo no caminho da reparação dos nossos erros do passado. Então, imaginei eu dando aulas, procurando orientar no caminho do bem. Pode ser que no passado eu tenha orientado nos outros caminhos incorretos, ou tenha desorientado as pessoas no caminho. Então é importante não carregar a culpa, e sim buscar a reparação pelo erro cometido. Eu não me lembro dos erros que eu cometi na vida passada, mas eu acredito que eu estou no caminho certo, porque as coisas estão caminhando de forma bastante sequencial, bastante harmônica. E conforme nós trilhamos no nosso caminho, vamos nos sentindo úteis para a sociedade, aumentando a nossa autoestima e dando significado à nossa vida. E quem recebe ajuda fortalece-se na esperança e na coragem de prosseguir lutando pela vitória. Então, quando nós encontramos o significado da nossa vida, nós encontramos esperança para o futuro também. E quando nós ajudamos as outras pessoas, nós fortalecemos as outras pessoas na esperança e na coragem de continuarem lutando pelos desafios que encontram na vida. Sidney Ribeiro escreveu: impressionante como, depois que nascemos, passamos a viver em prol do material e nos esquecemos dos objetivos elevados. É verdade, Sidney. Então, o mundo que nos rodeia geralmente nos direciona para o mundo material e nós acabamos nos esquecendo da parte espiritual. E conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que a vida não é apenas a parte material, né? Conforme nós vamos amadurecendo, vemos que existe algo além da vida material. E aí começamos a fazer essa busca. Eu espero que eu esteja contribuindo também para que eu auxilie a você que está assistindo esse vídeo no encontro da espiritualidade, no encontro da parte que está além do material. Então, se nós analisarmos, todos os elementos da natureza produzem algo. Por exemplo, as pedras produzem aspereza. Os espinhos produzem ferimentos que podem até nos rasgar. A lama produz sujeira. Só que esses mesmos elementos em nossas mãos podem ser transformados em matérias-primas
para instrumentos que podem nos ajudar. Por exemplo, as pedras nos ajudam nas construções. Os espinhos, convertidos em um material mais técnico, eles podem colaborar em uma cirurgia de um médico. A lama, devidamente tratada, nos ajuda também no plantio. Então, cada um de nós produzimos conforme as nossas afinidades. Podemos produzir desequilíbrio, desânimo, desregramento, que leva à desesperança das pessoas que nos cercam. Desesperança é o contrário da esperança, né? Ou nós também podemos produzir frutos, servindo aos outros, que isso leva à esperança. A esperança aos outros e ao universo que nos cerca. Ou ao universo que nós temos o nosso raio de ação. Então é importante nós reconhecermos que temos o tempo necessário para nós despertarmos para essa realidade. Mas não podemos esquecer que tempo perdido é tempo perdido. Então todos nós temos conosco a vida que nós mesmos procuramos. E nós não escolhemos o nosso futuro. Nós não somos os resultados do que nós escolhemos. E sim, nós somos os resultados dos nossos hábitos. Então são os nossos hábitos que fazem, ou são os nossos hábitos que definem o nosso futuro. Então nós somos herdeiros dos nossos próprios atos, ou nós somos herdeiros dos nossos próprios hábitos. E que a vida vai retribuir para nós segundo as nossas obras, segundo Paulo de Tarso nos ensinou, a cada um segundo as nossas obras. A Ana escreveu aqui: é verdade, quanto mais nos conhecemos, mais entendemos nossa missão aqui na Terra e podemos ajudar os outros. Bacana esse seu comentário, Ana Eurides. Então, conforme nós vamos nos conhecendo, vamos conhecendo as nossas potencialidades, não é mesmo? E conhecendo as nossas potencialidades, sabemos o quanto que nós podemos ajudar as outras pessoas. Muito obrigado pelo comentário. A Rosa Helena escreveu aqui: aprendo muito com suas lives. Muito obrigado. Obrigado a você, Rosa Helena. Bacana os comentários. Muito obrigado. Agora uma pergunta interessante. Qual de vocês gostaria de estar nesse momento em um mundo de 100 anos atrás? Não precisam responder, mas podem refletir. Imaginem vocês 100 anos atrás. Então, de 100 anos para cá, houve muita evolução tecnológica, né? Então, desse ponto de vista tecnológico, talvez nós não conseguiríamos mais viver sem internet, sem celular, sem conforto que nós temos hoje. Então nós chegamos a um determinado nível de bem-estar material. A próxima etapa é nós desenvolvermos a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para que possamos chegar a um nível de bem-estar moral. Então temos um determinado nível de bem-estar material e a próxima etapa é buscarmos o bem-estar moral através da prática da caridade, da fraternidade e também da solidariedade. E esses pontos, todos esses pontos se referem à nossa relação com o mundo fora de nós. A caridade para com o outro, a fraternidade para com o outro, a solidariedade para com o outro. Então todos nós, no globo terrestre inteiro, estamos passando por um processo de transformação. E todas as transformações acompanham dores e sofrimentos. E quando nós estamos passando de uma fase para outra, de um ciclo para outro, estamos vendo que nessa transição de ciclos tem uma geração partindo e tem também uma nova geração chegando. Então imaginemos
um regimento do exército composto de homens turbulentos e indisciplinados, em sua maioria. Então eles provocam constantes desordens que nem as leis conseguem controlá-los. Então vamos supor que esses homens desse regimento do exército são retirados pouco a pouco, e pouco a pouco eles são substituídos gradativamente por bons soldados, por soldados mais disciplinados. Depois de algum tempo, ainda vai existir esse mesmo regimento, mas ele vai estar transformado. E saber que existe uma nova geração chegando nos dá também esperança. E podemos perceber que muitas pessoas, muitas crianças que estão nascendo, trazem consigo, dentro de si, alguns recursos interiores mais avançados do ponto de vista moral e espiritual. Então encontramos até na nossa convivência com pessoas que nós conhecemos, onde crianças, adolescentes estão se preocupando mais com o meio ambiente, estão se preocupando mais com os animais. E até alguns, por vontade própria, sem imposição nenhuma da família ou da sociedade, estão deixando de comer carne animal. Então há também vídeos na internet mostrando essas situações. E além disso, alguns adultos estão aderindo a não comer ou não a se alimentarem de carne animal também. Então aí muitos podem pensar assim: tudo bem que está chegando a nova geração, que essa geração está chegando e está melhorando pouco a pouco o mundo. Mas uma pergunta que pode surgir é: mas eu não vou estar vivo para ver tudo isso? Mas as mudanças já estão acontecendo e nós estamos vendo essas mudanças, não é mesmo? A Elza escreveu aqui: quantos de nós desencarnamos naqueles dias e agora o mesmo enfrentamento em novas condições, o que nós aprendemos? É verdade, Elza, de repente nós passamos pela mesma situação que nós estamos passando hoje, lá no passado, só que lá no passado talvez não tivéssemos tido o aprendizado necessário, e aí precisássemos reencarnar aqui para passar pela mesma situação. Muito bacana esse ponto de vista, Elza. Então nós estamos vendo as mudanças acontecerem, a nova geração chegando, fazendo as mudanças de forma bastante tímida. Mas aí, perante aquela pergunta: mas eu não vou estar vivo para ver toda essa mudança? Então é verdade, se nós olharmos apenas uma pequena parte do cenário, provavelmente nós não vamos ver essa mudança. Mas se nós ampliarmos essa visão, buscando uma visão mais panorâmica, nós veremos que todos nós reencarnaremos novamente e poderemos encontrar um mundo mais transformado. Talvez ainda não seja o mundo ideal que nós imaginávamos, mas comparando com o mundo atual, ele vai estar bem melhor. Da mesma forma que na reencarnação atual, nós somos a melhor versão de nós mesmos se nós nos comparássemos com as nossas versões nas encarnações anteriores. Então hoje nós somos melhores do que nós fomos em reencarnações anteriores. E esse entendimento da reencarnação faz toda a diferença. E novamente eu saliento que a reencarnação não é nenhum dogma religioso. A reencarnação, ela é uma lei biológica, a qual todos nós estamos submetidos. Então a reencarnação hoje já é demonstrada pela própria ciência. Então uma pergunta que pode surgir: como nós podemos definir o que é ter fé? Que a própria Florips comentou que é importante nós termos fé. E aí a questão é: como nós podemos definir o que é ter fé? É quando nós chegamos no ponto onde nós não dizemos mais eu creio, eu acredito. Ter fé é quando nós chegamos no momento em que nós afirmamos eu sei, mas sem a arrogância, claro, e incluindo os valores da razão associados com os valores do sentimento. Então ter fé é afirmar eu sei,
sem arrogância, mas com razão e com sentimento associado. E se nós tivermos a fé, ou se tivermos a certeza que Deus está nos dando assistência em todos os momentos da nossa vida, a fé nos vai dar a confiança para nós sabermos enfrentar todas as dificuldades, todas as adversidades e todos os desafios. E quando nós entendemos isso, entenderemos o que significa também humildade. E a esperança é a filha querida da fé. Então não é por acaso que todos nós estamos reunidos, por exemplo, nessa live, estamos ao vivo aqui, ou nós estamos nos encontrando através do vídeo gravado. Pois todos nós estamos nos formando como uma família universal, buscando o mesmo ideal. Buscando ter mais esperança, ter mais fé, para poder ajudar as outras pessoas a terem mais esperança e a terem mais fé. Então hoje é dia 1º de setembro de 2020. Entramos no mês de setembro, para que nós possamos nos lembrar que entramos no mês da primavera. O que significa primavera para você que tá me assistindo? Então note que a mudança de estações no ano não acontecem bruscamente, mas as mudanças das estações do ano ocorrem gradativamente, onde a própria natureza nos ensina que para sair de um ciclo e entrar no outro leva um tempo, mas ela ocorre. Então basta nós vermos as florescências das árvores e as flores também nos jardins. Elas não acontecem da noite para o dia, elas vão acontecendo gradativamente. Então a primavera tem uma data definindo essa mudança de ciclo. Mas a primavera já está chegando. O inverno está saindo e a primavera está chegando. Da mesma forma, as gerações antigas estão saindo e estão entrando as novas gerações. Então eu vou finalizando essa live com uma frase da música Sol de Primavera do Beto Guedes. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu espero que eu esteja te ajudando a recordar e mostrar os caminhos desse aprendizado, onde eu também faço parte desse grupo de alunos. E que o conteúdo desse vídeo tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática do seu dia a dia. Então você que está assistindo a live ou a gravação, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam assistir esse conteúdo, para que outras pessoas possam também serem ajudadas e beneficiadas pelo conteúdo desse vídeo. E você que está me assistindo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a todos. Espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Boa noite a todos e que todos tenham uma excelente noite, uma noite mais tranquila, que eu possa ter conseguido levar mais esperança, mais fé para a sua vida, para que você possa ter uma noite de sono mais tranquila. Muito obrigado por todos vocês me acompanharem até aqui. Rosa Helena Tassinari escreveu boa noite, gratidão. Boa noite, Rosa Helena, e gratidão a você também. A Elza Dias Nobuxiga escreveu, que lindo, sol de primavera. Se eu não tivesse nascido em 1º de agosto, queria ter nascido num dia de setembro. Gratidão, boa noite. Suas lives são de uma simplicidade encantadora e confortadoras. Muita luz sempre para você. Obrigado pelos seus comentários, Elza. Muito obrigado.
São todos comentários incentivadores que fazem com que eu busque mais energias para continuar também realizando essas lives com vocês, buscando conteúdos, estudando a mim mesmo, procurando me aprimorar para compartilhar esse conhecimento com vocês. Muito obrigado a todos vocês por me acompanharem nessas lives. A Sônia escreveu: boa noite, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Sônia. A você também, boa noite, que Deus te abençoe também, e Deus abençoe a todos que estão me acompanhando neste vídeo. Boa noite a todos. Tchau, tchau.